O tema que me coube é justiça, corrupção e a solução para esse problema que hoje é um problema crônico no Brasil. Eu quero dar uma pincelada, antes de entrar no assunto propriamente, sobre o caos que o Brasil vive hoje, sobre esse aspecto de justiça e sobre o aspecto de poderes de um modo geral. Então, eu faço esse parênteses inicial para dizer que o Brasil hoje não vive um Estado democrático de direito. Essa é a leitura que eu faço. Pois um Estado democrático de direito, ele precisa, antes de mais nada, ter uma interdependência entre os poderes. Você tem o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Para que haja uma democracia real e efetiva, tem que haver uma interdependência. E cada um tem uma sua função, uma função específica. O legislativo é aquele que faz a lei, aquele que elabora as normas de como que aquela nação vai caminhar e como que ela vai funcionar. O executivo, ele gere, ele é o gestor, ele é o administrador. E ele, então, ele vai movimentar essa máquina, vai gerir esta máquina, vai administrar, vai ser o gerente, e ele tem que fazer isso respeitando todas as normas e todas as diretrizes. E, por fim, você tem o judiciário, que é aquele que existe principalmente para fazer cumprir a lei. Essa é a função do judiciário. Porque quem faz a lei é o legislativo. Mas no Brasil hoje existe uma relação promíscua e incestuosa entre os poderes. Eu diria dessa forma. Porque você tem o gestor, que é aquele que administra, mas quando a lei não está muito de acordo, ele vai buscar uma composição com o legislativo, vai buscar uma composição, um abrigo debaixo do judiciário para poder conseguir fazer ao arrepio da lei. Você tem um judiciário hoje, Patuca, por exemplo, citou aqui a questão, né, do judiciário agora está para decidir se pode matar um feto depois de 3 meses. Ora, a lei é muito clara. O direito do nasciturno é desde a concepção. Essa é a lei. Quem muda a lei é o legislativo. Então, ele não poderia fazer isso. Mas está fazendo. Eu tive, por exemplo, alguns anos atrás, num julgamento no Supremo Tribunal Federal, que estava discutindo sobre a entidade familiar. Naquela época, tinha uma ação, se não me engano, pública, para discutir a questão de considerar ou não a união estável homossexual como uma família. E a lei é bem clara. A lei ela define que ela tem um artigo, um capítulo na Constituição que trata dos direitos individuais. E ela tem um capítulo que trata da família. Nos direitos individuais, ela pode discutir todo o direito dessa pessoa que decidiu viver uma relação homossexual, uma sociedade homossexual. Mas a Constituição diz que, e textualmente, ela é a lei máxima do país, que considera-se entidade familiar, a união estável entre um homem e uma mulher. Ora, essa é a letra da lei. Essa é a letra da lei. Mas o Supremo decidiu que a lei estava errada porque o contexto social mudou. Eu só estou dando exemplos para dizer o seguinte, que hoje nós não vivemos um Estado democrático de direito. Nós precisamos entender que toda a nossa estrutura nacional, como nação de poderes, ela está hoje contaminada, ela está hoje corrompida, né? Então, se a lei não funciona, quem tem que resolver isso é o legislativo. E a lei, que o judiciário, que deveria abrigar e proteger a lei e fazer cumprir aquilo que está escrito, ele está entendendo que ele tem prerrogativas que, no meu entender, a Constituição não lhe dá. Então, com essas ponderações iniciais, a gente entende que, diante disso, existe uma inversão muito grande de posicionamento. A lei existe basicamente para
determinar os parâmetros em que a sociedade vai poder desenvolver o seu papel. Então, assim, eu diria que a lei, ela vai dar a norma de como nós podemos viver, quais são os nossos limites. Mas o que acontece hoje no Brasil é que você querer adaptar a lei a uma sociedade e a uma cultura. Então, a sociedade mudou, então vamos mudar a lei. E o pior é que essa pressão vem só de uma minoria, porque a grande maioria que pensa de uma determinada forma, e nós temos um país predominantemente cristão, a grande maioria pensa de um jeito, mas uma minoria faz barulho. Eu até, na entrevista que nós demos lá anteontem, nós falamos nisso, sobre uma frase de Martin Luther King. A grande preocupação não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Porque esses maus, eles vêm, eles fazem barulho, e essa casa, por exemplo, se isso aqui fosse uma reunião do LGBT, ela estaria absolutamente lotada com gente lá no corredor e talvez já televisões e tudo aqui em cima dessa reunião. Eles sabem fazer barulho. Mas os de bem têm ficado quietos, têm se acomodado. E isso nos trouxe até onde nós estamos hoje. Ok? Mas eu queria falar um pouco sobre justiça, sobre o conceito de justiça. Então vamos, dentro desse patamar de desorganização social e das instituições sociais, eu queria entender mais ou menos o seguinte, colocar mais ou menos o seguinte: digamos que a nossa nação seja um edifício, seja uma casa que foi construída. E esse edifício e essa casa hoje, ela está caindo aos pedaços, literalmente. Não existem valores, não existem padrões, a corrupção tomou conta, né? Nós estamos caminhando para dias difíceis. Nós cremos que Deus possa fazer um milagre, mas estamos caminhando para dias difíceis. Então, nós temos que estudar uma forma de trabalhar a restauração dessa casa. Eu conversava com o amigo Sérgio aqui na hora do almoço exatamente sobre isso. Quando a gente quer trabalhar a reconstrução de alguma edificação, a primeira coisa que nós temos que fazer é estudar como estão os fundamentos dessa edificação. Como que foi feita a fundação, como é que está aquela fundação. E quando nós olhamos para a nossa nação, para o nosso país, e quando nós olhamos para a sociedade ocidental como um todo, né, nós vemos que todos os fundamentos, todos os valores que fundamentaram a sociedade ocidental foram valores bíblicos. Foram valores judaico-cristãos que formaram essa fundação sobre o qual essa sociedade foi fundada, foi firmada e sobre o qual essa sociedade existe. Nós temos um conhecido, eu e o Luciano, que está lá no fundo. Tudo bom, Luciano? O nome dele é Vishal Mangawadi. Ele escreveu, é um indiano, talvez um dos maiores pensadores indianos da atualidade. E ele escreveu um livro chamado O Livro que Fez Seu Mundo. E ele diz assim: como que a Bíblia se tornou a alma da civilização ocidental. Porque os valores de família, os valores cristãos de um modo geral, e não só os valores, mas toda a sociedade, se você pegar as artes, como que começou as artes? Os primeiros grandes artistas que nasceram eram cristãos. Se você pegar o princípio de justiça, você vê que esses princípios são tirados da Bíblia em grande medida. Se você pegar a ciência, você vai ver que os primeiros cientistas eram cristãos. Se você for no laboratório de Cambridge, se salvo engano, de 1860, e pegar o portal do laboratório de Cambridge, tem escrito Salmo 111, 2. Grandes são as obras do Senhor e para serem estudadas por todos aqueles que nelas se comprazem. Se você pegar qualquer área da sociedade, você vai ver que o que embasou tudo isso, isso tudo nasceu dos princípios que estão estampados na Bíblia. E a Bíblia, como foi dito pela pastora Tuca, a Bíblia ela é a verdade.
esses valores são os valores que realmente fundamentam e os valores que formam a nossa civilização ocidental. E eu não querer acreditar nesses valores é o mesmo que eu dizer para vocês que, olha, eu não acredito na lei da gravidade. E porque eu não acredito na lei da gravidade, eu vou soltar esse copo aqui. Mas se eu soltar esse copo, o que vai acontecer? Ele vai cair e vai quebrar. Sabe por quê? Porque o fato de eu acreditar ou não acreditar numa lei, numa verdade, não vai mudar a verdade. E se eu acredito ou não que esse livro aqui é a base de toda a sociedade ocidental, e sobre isso aqui foi fundamentada toda a nossa civilização, se eu acredito ou não nessa verdade, ela não vai mudar. E se eu começar a transgredir esses valores, nós vamos pagar o preço da transgressão desses valores. Conversávamos com o Sérgio no almoço ainda a questão do cerne, da estrutura básica dessa sociedade, que é a família, como tratou muito, né, muito boa palestra do Ronaldo. A família é a estrutura base dessa sociedade. E quando você macula, quando você corrompe, quando você destrói esse valor, você destrói a base da sociedade e essa sociedade vai ruir por sobre ela. E é esse o risco eminente que nós vivemos hoje. É esse o risco eminente que nós vivemos hoje. Então, há de se pensar e de rever esses valores. Vamos voltar para o nosso tema, justiça. O que é justiça? Justiça é a qualidade do que está em conformidade com o que é direito, do que é bom, do que é correto. É a maneira de avaliar o que é justo e direito. Isso é justiça. Então, a justiça, ela tem que ser baseada em alguma coisa real que tenha valor. As leis, elas advêm desses valores. Eu não posso inverter e fazer a lei com base naquilo que eu penso, mas eu tenho que fazer a lei com base naquilo que é a verdade. Porque assim esse povo vai ter uma caminhada segura e vai poder ter um destino. Essa é a grande diferença. Mas a corrupção, que é o quê? Que é a destruição, que é a deformação, ela tem vindo justamente na raiz, justamente no fundamento da nossa sociedade, justamente abalando e querendo transformar as verdades sobre as quais foram fundamentadas a nossa sociedade. E quando isso acontece, as coisas realmente começam a tomar um caminho extremamente perigoso. Então, eu tenho que caminhar para finalizar, mas a palavra que a gente queria deixar com vocês hoje é basicamente essa: a justiça, o caminho para você restaurar o que está acontecendo hoje, a nível de justiça e de corrupção, é o retorno às verdades. É o retorno aos fundamentos e aos valores que fundamentaram a nossa sociedade, que são as verdades que estão estampadas aqui. Nós vivemos num país eminentemente cristão, mas nós temos que nos levantar como cristão para fazer resistência ao que está acontecendo hoje. Humanamente, eu vejo solução? Não vejo. Mas eu creio em milagres. E eu creio num Deus que é capaz de fazer o milagre de restaurar essa nação. Amém. Só que este milagre, ele passa por nós cristãos. Sim. Ele passa por nós cristãos. Primeiro, nós saímos da nossa inércia, pararmos de olhar só para o nosso bem-estar e para o nosso umbigo, e entendemos que o principal responsável da nossa nação está passando por o que está hoje somos nós cristãos. Porque nós tínhamos a resposta, nós temos a resposta, mas nós fomos nos acomodando, nós fomos nos amoldando, nós fomos tomando a forma do mundo e aceitando aquilo que eles diziam que era verdade, quando na realidade não era verdade. A verdade era aquilo que nós tínhamos, mas que nós ignoramos. A relativização da verdade nos fez chegar até onde nós chegamos, mas
A fé nada mais é do que acreditar que o que está escrito aqui é verdade e dá certo. Se a Bíblia diz que é assim, ponto. É simples. É simples. E eu queria terminar com um versículo. A gente que é pastor não adianta, a gente sempre cai para um versículo, não tem jeito, né? Mas eu queria terminar com um versículo que diz o seguinte, 2 Crônicas 7,14, talvez a maioria aqui saiba de cor esse versículo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, converter o que é? Mudar de direção, metanoia, mudança de mente, mudar de comportamento, entender que nós temos que voltar para a verdade, se alinhar com a verdade e pagar o preço de estar alinhado com essa verdade. Se eles se converterem dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o nosso desejo. E por isso, eu tenho certeza, cada um de nós estamos aqui hoje. Deus abençoe a todos.